Olá, crianças! O que será que nós temos para a história de hoje? Vamos lá descobrir? Mas antes, vamos então esperar a entrada de duas belas crianças. Senhores e senhoras, jovens e crianças, assistam à entrada espetacular de Rebeca! Palmas para Rebeca! Agora nós teremos a pequena Vitória, com esse vestido lindo que ela se encontra. Elas vestem modelos especiais usados pela bela e famosa Rainha Vasti. Que belo desfile! Gostaram das roupas usadas naqueles tempos pela rainha? Na história de hoje, vamos conhecer uma moça muito linda que viveu nos tempos da Rainha Vasti. Esta moça foi criada pelo seu primo Mordecai, que lhe ensinou toda a história do povo judeu. Como Deus queria que eles vivessem, demonstrando amor e obediência. A Bíblia nos conta toda a sua história. Por causa de uma desobediência da rainha Vasti, o rei Assuero, aconselhado pelos sábios do reino, ordenou que ela fosse proibida de ver o rei de novo. Depois de algum tempo, os servos decidiram que o rei deveria ter uma nova rainha. Eles tinham um plano. Vamos trazer todas as moças bonitas do reino. O rei então escolherá a sua nova rainha. Assim fizeram. Várias moças foram levadas para uma bela casa, junto ao palácio. Entre elas havia uma moça muito linda, bondosa e educada. Logo, todos passaram a gostar dela. Seu nome era Esther. Por orientação do seu primo Mordecai, Esther não contou a ninguém que ela era judia, que pertencia ao povo judeu. Senão, alguém poderia fazer-lhe algum mal. Chegou o dia de ela comparecer diante do rei Assuero. Suas ajudantes a prepararam de uma forma simples, mas que agradou muito ao rei. Então, ele escolheu Esther como sua nova rainha. Assim, Esther, aquela menina órfã, se tornou a rainha do maior reino daquele tempo. Passado algum tempo, o rei decidiu promover um de seus ajudantes, Amã. Amã era um dos príncipes do reino e se tornou o mais importante deles, ordenando que todos do reino se ajoelhassem diante dele quando passasse. Ele queria que o povo o adorasse, mas teve um homem que não se ajoelhava diante dele. Era Mordecai, o primo da rainha Esther. Ele só adorava ao Senhor Deus. Amã não aceitou a atitude de Mordecai e logo bolou um plano para se vingar. Ele estava tão nervoso que queria se vingar de todos os judeus. Ele mentiu para o rei Assuero, dizendo coisas horríveis sobre os judeus. O rei deu-lhe seu anel, que significava o direito de tomar as decisões em seu nome. Amã mandou chamar seus secretários, que escreveram a lei, dizendo que todos os judeus deveriam morrer. Eles não sabiam que Esther era judia, e que os judeus eram o povo escolhido de Deus, e que através dele, Deus iria mandar o Salvador. Mensageiros foram enviados por todos os lugares do reino. Assim que Mordecai soube, entristeceu-se muito, até a rainha Esther seria morta. Tudo porque ele não tinha adorado Amã, mas em nenhum momento ele se arrependeu. Mordecai disse a Esther que ela deveria interceder pelo povo judeu. Esther ficou preocupada. Ninguém entrava nos aposentos do rei se ele não mandasse chamar. Então ela tomou a decisão certa. Pediu que todos orassem por ela. Depois de passarem 3 dias em oração e jejum, ela foi falar com o rei, mesmo sabendo que poderia morrer. Corajosamente ela entrou no salão. Os servos do rei sabiam que ele não a tinha chamado. Logo, não poderiam deixá-la ali. Mas o rei levantou o cetro e estendeu-o para ela. Ele ficou feliz em vê-la. Esther tinha planejado tudo. Convidou o rei e Amã para um belo jantar. O rei perguntou o que ela queria e ficou tão satisfeito que prometeu dar a Esther até metade do reino. Esther prometeu explicar-lhe tudo em outro jantar, no dia seguinte, e novamente convidou Amã. Amã, que não tinha se esquecido do seu terrível plano, mandou fazer uma forca enorme para enforcar Mordecai. Ele pedirá ao rei autorização para enforcar Mordecai no dia seguinte. Nesta noite o rei não conseguia dormir, então pediu que fosse lido seus livros das anotações sobre o que tinha acontecido nos últimos anos.
Nisto, ele lembrou que Mordecai salvou sua vida, evitando um assassinato. Que bom! Agora Amã não tinha como pedir ao rei que eu deixasse matar Mordecai. Logo chegou a hora do segundo jantar. Assim que o rei lhe deu permissão, Ester fez seu pedido. Ó rei, eu te peço, poupa a minha vida e a de meu povo. O rei perguntou quem queria fazer mal a eles. Ester apontou para Amã. Este perverso Amã é o nosso inimigo. Ele quer ver todos os judeus mortos. O rei ficou um pouco triste, pois apesar de ser o rei, a lei da terra dele, Média e Pérsia, não podia ser desfeita. Mas, depois de pensar, ele decretou que o povo judeu poderia se defender. Assim, ninguém iria querer matá-los. Também decidiu mandar enforcar Amã na mesma forca que ele queria enforcar Mordecai. Assim, o povo de Deus estava salvo. Que maravilha, crianças! O rei mandou chamar Mordecai e fez dele um de seus príncipes. Agora ele poderia ajudar muito mais seu povo, assim como fez Ester, demonstrando todo o seu amor ao Senhor Deus. Crianças, o que nós podemos aprender com tudo isso? Não foi fácil essa decisão da rainha Ester, pois o rei poderia ter mandado matá-la. Cada dia nós enfrentamos decisões diferentes e às vezes difíceis, na escola, em casa, na rua. Talvez não corremos o risco de vida ou morte, mas ainda assim, tem decisões nas quais precisamos de coragem. Às vezes temos que ser diferentes e ir ao contrário dos outros. Às vezes temos que defender nossa fé em Cristo Jesus. E é nestas horas que devemos lembrar o versículo da lição e ser forte e corajoso e confiar em Deus para nos ajudar. Crianças, nós precisamos tomar uma decisão de confiar em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia pelos nossos pecados, e afirmar para as pessoas que nós cremos nesse Deus, independente do que as pessoas pensem ou achem de nós. Mesmo que algumas pessoas queiram se distanciar de nós e não ter mais nossa amizade, mas o que importa é crer e confiar no Senhor, confiar em Deus para nos ajudar nesses momentos difíceis. O nosso versículo de hoje nos fala: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam tomar a decisão certa. Um beijo e até o próximo sábado, se Deus quiser.